안녕하세요. A SM, que é uma das Big Three, né, uma das 3 grandes empresas do K-pop, ficou com medo do BTS lá em 2014 e tentou sabotar os meninos. Nossa, Tiff, mas conta uma novidade, né? Sim, gente, essa é uma coisa que, assim, sempre foi muito óbvia, né? Mas a bomba agora é que a gente teve uma pessoa falando abertamente, explicitamente sobre isso, e eu vou contar tudinho pra vocês. Lembrando que vocês agora podem se tornar membros do canal, me ajudando a continuar criando conteúdo por aqui e recebendo conteúdos extras, como um podcast exclusivo e também a maratona que eu tô fazendo da primeira temporada do Bon Voyage. Bom, então o que aconteceu foi o seguinte, recentemente saiu uma entrevista com o Nate Walker, que é um produtor, compositor, vencedor de Grammy que já trabalhou com o BTS. E nessa entrevista, além de falar da experiência dele com os meninos, ele contou também o que a SM falou sobre o BTS para ele e como que a empresa tentou prejudicar os meninos. Antes de falar sobre a entrevista em si, eu vou dar um contexto aqui para vocês de qual que foi esse trabalho, como que o Nate conheceu o BTS, qual que foi a interação entre eles. Então lá em 2014, quando o BTS ainda ia completar 1 ano de debut, né, da estreia deles, o Nate participou de um programa de variedades que os meninos gravaram chamado American Hustle Life. O objetivo desse programa, a premissa dele, era que o BTS tivesse mais contato com a cultura hip hop. Para isso, os meninos foram para os Estados Unidos, passaram alguns dias lá e basicamente eles tiveram um treinamento, né, uma mentoria com alguns artistas que estavam mais inseridos na cena hip hop, e aí eles tinham que fazer alguns desafios, né, algumas provas e tal. E uma dessas pessoas da indústria, né, um desses artistas que foi um dos mentores dos meninos no programa, foi justamente o Nate Walker. E esses dias, então, o Nate deu uma entrevista para o canal do Frank Biggs, que também é um produtor. Pelo que eu entendi, ele tá aí nessa jornada de conhecer o BTS, o K-pop, e ele assistiu o American Hustle Life. E vendo o programa, ele viu que o Nate fazia parte e os dois se conhecem. Então o Frank pediu para entrevistar o Nate, pediu também para as ARMYs que seguem ele mandarem algumas perguntas, e aí que surgiu essa entrevista então. E foi uma entrevista muito interessante porque o objetivo dela era falar exclusivamente sobre o programa, né? Então várias curiosidades, como que foi o relacionamento do Nate ali com os meninos, enfim, é bem interessante de assistir. E o Nate, pelo que ele fala, né, ele se surpreendeu e ele gostou muito dos meninos desde o começo. Ele comentou sobre como que a disciplina e a ética de trabalho dos meninos deixou ele impressionado, que eles faziam 1000 coisas ao mesmo tempo e sempre muito dedicados e muito humildes, a ponto dele mesmo, né, do Nate, ter aprendido algumas coisas e mudado na rotina dele. Então, durante toda a entrevista, o Nate exaltou bastante os meninos, a dedicação, o talento deles, e aí veio a pergunta que gerou tudo isso, né, esse vídeo aqui, inclusive. E era uma pergunta relativamente simples, gente, a gente não podia nem imaginar o que viria na resposta, né? A pessoa perguntou se lá em 2014 o Nate já imaginava que o BTS fosse crescer e se tornar o que é hoje. E aí o Nate começou respondendo que sim. Ele conta que o primeiro contato que ele teve com os meninos foi através da música mesmo. Ele ouviu We Are Bulletproof Parte 2 e ele disse que desde o momento que ele viu o clipe, né, o MV, ele já decidiu que sim, ele iria participar do programa. Honestly, the first interaction with their music that I saw was Bulletproof, and that was before I met him. And that, just watching that one video is what got me on board to do this. Porque ele tinha contado mais cedo na entrevista que ele tinha sido convidado para gravar o programa pelo produtor, que parece que é coreano-americano, eles se conheciam, e aí o produtor falou com ele que o programa tinha tudo a ver com ele, que ele ia gostar e fez esse convite. E aí provavelmente ele pediu para ver alguma coisa, né, algum trabalho do grupo, para saber se ele aceitaria ou não participar, e foi aí então que ele viu o We Are Bulletproof Parte 2, o MV, e tomou a decisão de aceitar fazer parte do programa. E foi aqui que ele soltou a bomba. Ele contou que na mesma época estava acontecendo um acampamento de compositores, que é basicamente uma reunião, né, vários compositores reunidos para escreverem música e tudo mais. E estava tendo então um desses encontros, um desses acampamentos, para escreverem músicas para o EXO, que é um dos grupos da SM, que na época estava estouradíssimo, fazendo muito sucesso. E aí o Nate contou que os responsáveis por esse acampamento, que obviamente era a SM, né, a empresa do EXO, eles queriam que o Nate participasse do acampamento deles. Então eles tentaram convencer o Nate
a abandonar, a não fazer parte do programa do BTS. Então eles falaram que o BTS não era grande coisa, que eles eram um experimento, que era um grupo filler, que é tipo assim, um grupo para preencher ali, um grupo para encher linguiça. A gente usa muito essa palavra, um episódio filler numa série, que é um episódio inútil em que não acontece nada. Então eles falaram isso, que o BTS era um grupo filler, que era só mais um grupo ali no meio da indústria. And it was interesting because at this time there was like a writing camp, I want to say for like EXO going on. I believe EXO had like a #1 record out at the time, and their camp was like trying to get me to not do the show and to come and work with EXO, because they were saying like, oh, you know, BTS, they're not, you know, they're like, believe it or not, there was a lot of doubters of them, you know what I'm saying? They felt like it was an experiment and that it wasn't going to, you know, it was just, they were calling them like a filler kind of group and all this stuff. And mas aí então o Nate, que tinha visto o MV, que tinha conhecido o trabalho dos meninos, pensou, meu Deus, esse povo realmente não entende como a indústria do entretenimento funciona. E ele decidiu que sim, ele iria fazer o programa do BTS ao invés de ir pro acampamento e escrever músicas pro EXO. When I watched that video, I was like, man, I was like, whoever that is talking, like, he don't even understand what music and entertainment is really about, you know what I'm saying? Because out of everything that I had, you know, seen in the K-pop world, I'm like, that really stuck out to me, you know what I'm saying? Like, I loved everything about that Bulletproof song, actually. And yeah, I was a fan of that, you know, I was like, whoa, like, oh, this is like, this is hot. E nossa, gente, eu achei isso muito icônico, porque se o Nate fosse uma pessoa que estivesse pensando só ali, qualquer empresa maior, ele facilmente teria escolhido a SM, porque naquele momento a Big Hit era uma empresa minúscula e a SM gigantesca, né? Mas não, ele preferiu confiar ali no que ele viu, no talento que ele viu nos meninos e escolheu participar do programa com eles. E é aquela coisa que eu falei no começo, a gente sempre soube que os meninos foram muito sabotados, boicotados, como que a vida deles na indústria foi muito dificultada. Só que quando a gente vê alguém falando claramente sobre isso, o impacto é diferente, né? Quando a gente tem a prova de que isso realmente aconteceu de fato. E não é pra menos que a SM se sentiu ameaçada, sentiu medo do BTS. Porque, gente, não é porque eu sou ARMY, não, mas assim, os meninos sempre foram fora da curva desde o começo. Eles, para um grupo que estava estreando, eles sempre tiveram muito carisma, sincronia ali na dança. Eles sempre foram muito bons no palco, no ao vivo, uma presença de palco de dar inveja para grupos que já estavam há muito tempo na indústria. Não é normal grupos que acabaram de estrear terem o Star Quality, né, o X Factor que o BTS tinha ali desde o primeiro momento, desde o primeiro stage, desde a primeira apresentação deles. E os meninos não eram bons só no palco, só na execução ali, não. Eles também eram bons nos bastidores, eles participavam da produção e da composição dos álbuns desde o começo. Então é claro que outras empresas ficaram com medo e se sentiram ameaçadas, porque tinha motivo, os meninos eram incríveis. E obviamente a gente não sabe de tantos detalhes, a gente não tem acesso a muitas coisas, a gente sabe mais por cima mesmo, mas eu tenho certeza que muitas das dificuldades que os meninos passaram, principalmente ali no começo da carreira deles, foi por conta das Big Three apavoradas. E por incrível que pareça, isso é algo que não mudou até os dias de hoje. Por mais que o BTS tenha feito todo o sucesso do mundo, milhares de recordes, de prêmios, de conquistas, tudo que eles representam para a Coreia, ainda assim eles são menosprezados pela mídia e pela indústria de forma geral, que busca ainda formas de destruir, de tentar substituir o BTS, né? Essa é uma coisa clássica que a gente vê aí em empresas, inclusive a própria SM, querendo criar o novo BTS e falando isso com todas as letras. Só que o que eles não entendem é que não existe uma fórmula, que nunca vai existir um novo BTS, não tem como eles tentarem copiar, né, criar um novo BTS, isso nunca vai acontecer. E felizmente o BTS é talentoso o suficiente para conseguirem conquistar tudo que eles conquistaram, mesmo com tanta gente tentando puxar o tapete dos meninos, viu? Bom, gente, mas então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima!